Boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É uma grande alegria poder retornar a esta casa para mais uma vez falar de Jesus. Hoje o tema que nós escolhemos é Jesus, o modelo. Porque na nossa vida nós temos modelos para tudo. Se nós quisermos ser bem-sucedidos na nossa profissão, nós determinamos um modelo a ser seguido. Olhamos como ele pratica, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para que, quem saiba, a gente possa se tornar tão bom profissional quanto aquele modelo que nós seguimos. Quando desejamos ter o nosso negócio próprio, a gente escolhe as empresas que estão no mesmo ramo de atividade e têm um certo sucesso. E aí tentamos copiar ou aprender o que eles fazem para que a gente possa seguir o mesmo caminho. Quando nós olhamos para a nossa família, lá estão muitos modelos para nós. Talvez o modelo de um casamento feliz esteja nos nossos avós. A paz e a paciência em nossos pais. Mas todos nós temos modelos a seguir. E nos dias de hoje, com a tecnologia à nossa disposição, nós temos modelos para tudo. Basta um clique e lá está o modelo que nós desejamos. Mas para nós, que somos espíritos imortais, que estamos aqui tendo uma experiência humana, que estamos com a oportunidade de aprender, de evoluir, o modelo mais seguro, o caminho, a verdade e a vida, certamente é Jesus. Mas hoje nós queremos falar de Jesus, o modelo, o homem. Porque quando eu olho para Jesus, aquele grandioso Espírito que esteve entre nós e realizou muitos ditos milagres, fez paralíticos andar, acalmou as tempestades, multiplicou os pães, transformou a água em vinho. Esse Jesus certamente está muito longe de nós. Este modelo fica distante da gente. Mas quando eu olho para Jesus, o homem, aquele que viveu entre nós, que percorreu a estrada da vida para nos ensinar como percorrer. Esse Jesus está perto de nós. Esse cabe a nós buscar, aprender, colocar em prática dia a dia o seu ensinamento. E aí olhamos para o Evangelho de Jesus, para todos os seus ensinamentos, as suas passagens, as suas frases, e selecionamos algumas que serviriam ou servem para o nosso caminhar. Tenho certeza que aqui não conseguiremos falar de todas as frases, de todos os ensinamentos. Porque Jesus, o estudo de Jesus, é milênios. Milênios de estudo e de reflexão. Estamos falando sobre Jesus. Mas dentro da nossa capacidade de hoje, dentro do tempo que nós temos hoje para falar de Jesus, nós selecionamos algumas frases. E a primeira dela foi quando Jesus disse: eu sou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou manso. Eu sou o Filho de Deus. Mas vejam que Jesus, este mestre que veio nos ensinar a caminhar, antes de dizer eu sou, ele exemplificou com a tão famosa passagem do deserto. Jesus foi ao deserto e lá nos conta as Escrituras que ele foi tentado pelo diabo. Mas queremos aqui desmistificar este diabo que a gente conhece, aquele de chifre,
de tritão na mão, que quer a todo custo ganhar a nossa alma. Nós queremos falar de outros diabos, aqueles que nos acompanham dia a dia, que é o diabo do ódio, da vaidade, do orgulho, da maledicência. E certamente quando Jesus estava lá, no deserto, por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. E disse o diabo a ele: se sente fome, diga a estas pedras que se tornem pão e se alimente. E Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem. Jesus foi tentado, foi levado ao alto do monte e mostrado a ele todos os reinos. Pode ter tudo aos seus pés, basta que você queira. E Jesus disse: não. E ao final de tanta tentação, Jesus disse: Satanás, que aqui a definição é adversário, afasta-se de mim, retira-se. Então Jesus nos mostra claramente que na vida é necessário as tentações. Na vida é necessário os desertos que nos acompanham, para que quem saiba, a gente possa descobrir quem nós somos. Porque é nos desertos da vida, nas dores que a vida nos dá, que nós descobrimos quem nós somos. Qual foi a dor que fez eu descobrir que eu sou vaidoso? Qual foi a dor que me fez descobrir que eu sou apegado, que eu sou egoísta? Se nós olharmos para o passado, quantas dores nós já tivemos? E nos sentimos abandonados naquele momento de dor. Mas foi graças àquela dor que hoje nós nos encontramos aqui. Talvez em uma condição espiritual melhor, porque foi lá no deserto do passado que me fez descobrir quem eu sou. Jesus se tornou aquilo que ele dizia ser. Jesus falou em perdão e ele perdoou. Ele falou em servir e assim ele fez. Jesus era aquilo que ele dizia. Tem um provérbio que diz o seguinte: as palavras de um homem cairão e se prenderão em torno de ti como um manto. Veja que forte essa mensagem. As nossas palavras cairão e ficarão em torno de nós como um manto. Aí a gente pode nos questionar neste momento. Quais são as palavras que eu estou dizendo? O que está saindo da minha boca? O que eu estou propagando? Essa é uma reflexão importante. Jesus demonstrou gratidão. E o quanto é importante nós pensarmos nisso. Na tão famosa passagem de Lázaro, antes que Jesus pedisse para que Lázaro saísse de onde ele estava, Jesus orou a Deus, dizendo, isso está em João, no capítulo 11, versículos 41 e 42. Pai, eu te agradeço por me enviaste. Eu sabia que sempre me ouves, mas fiz isso por causa das pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então Jesus, este mestre dos mestres, este governador do nosso planeta, este Espírito que nos serviu como modelo, lembrou que sem Deus não dá para fazer muita coisa. Ele lembrou de agradecer a Deus. E mais uma vez exemplificou diante dos nossos olhos
a importância de falar com Deus. No dia de hoje, quantas vezes nós agradecemos a Deus? Hoje pela manhã, nós lembramos de agradecer pelo dia que se iniciou. No percorrer do dia, no nosso caminhar, quantas vezes nós percebemos Deus atuando sobre a nossa vida? Quantas vezes nós vimos as flores do caminho? Isso é ser grato, porque a gratidão é um sentimento que gera prosperidade. Pessoas gratas são pessoas mais felizes. Jesus não perdia tempo julgando. No momento da crucificação, ao lado de Jesus estava um ladrão, condenado pelo povo, condenado pela lei humana. E Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus, esse Espírito grandioso, disse ao ladrão: estarás comigo no paraíso. Ele não perdeu tempo julgando se ele ia ou não ia, se ele merecia ou não merecia. Ele disse: estarás comigo no paraíso. Na tão famosa passagem da mulher adúltera, quando naquela época as mulheres que cometiam adultério tinham como pena ser apedrejadas. Então uma mulher que foi pega em adultério foi levada até Jesus pelos homens da época para que Jesus desse a sua condenação, tentando colocar Jesus em uma situação difícil. E perguntaram a ele: mestre, o que devemos fazer com esta mulher? Jesus silenciou, como se não tivesse ouvido. Mas querendo testar Jesus, eles perguntaram mais uma vez. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que diz vós? E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos deixaram as suas pedras e se retiraram. E Jesus então perguntou à mulher: cadê aqueles que te julgam? E ela disse: foram todos embora. E aí, num gesto de humildade e sabedoria, Jesus disse: se eles não te julgam, eu também não te julgarei. Mas ele ensinou: mas vá e não peques mais. Tenha uma nova oportunidade. Faça diferença. Porque o julgamento, a gente quando julga uma pessoa ou alguém, é sempre pelo nosso ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu tenho uma visão completamente diferente dos senhores dessa sala, de onde eu estou. Certamente cada um de vocês tem uma visão diferente dessa sala, por onde estão. Depende do seu ponto de vista. E quando nós julgamos o outro ou a vida, nós quase sempre julgamos pelo nosso ponto de vista, pelo que está dentro de nós. E aí eu me lembro de uma história, que é a história de um jovem casal. Conta essa história que esse jovem casal, recém-casados, mudaram-se para o interior, para uma cidadezinha pacata no interior. E no primeiro dia, na casa nova, na hora do café da manhã, eles sentaram à mesa, e essa mesa dava de frente para uma janela. E essa janela dava para ver o quintal do vizinho. Então, de repente, a esposa comentou com o marido: querido, olha a nossa vizinha estendendo a roupa. Nossa, como ela lava a roupa mal. A roupa está suja e cheia de manchas. Ah, se eu pudesse ensiná-la a lavar melhor a roupa.
no dia seguinte, novamente na hora do café da manhã. A esposa comenta com o marido: querido, a nossa vizinha não tem jeito. Ela continua lavando a roupa mal, uma roupa suja, amarelada. Ah, se eu tivesse um pouco mais de liberdade e pudesse ensiná-la a lavar melhor a roupa. E esse comentário durou por alguns dias. Até que um dia, na hora do café da manhã, a esposa se surpreende e diz ao marido: querido, olha a nossa vizinha estendendo a roupa. Nossa, o que aconteceu? Ela aprendeu a lavar as suas roupas. A roupa está limpa, sem manchas. Quem será que ensinou ela a lavar a roupa? Porque eu não fui. O que será que aconteceu, querido? Finalmente, o marido abre a boca e diz: não, querido, é que essa manhã eu acordei mais cedo e lavei a nossa janela. Então, meus irmãos, quase sempre nós estamos julgando o outro ou a vida pela nossa janela. E essa janela está suja, cheia de manchas. Por isso Jesus disse: por que vê um cisco no olho do teu irmão e não consegue enxergar a trave no seu próprio olho? A proposta do Evangelho do Cristo é olhar para dentro, não perder tempo julgando, porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então que a gente possa usar este modelo de Jesus, porque Jesus também enfrentava os seus medos. Medos? Estranho pensar que Jesus teve medo. Mas lembra-se que a gente está falando de Jesus o homem, aquele que exemplificou para nós o caminho, que nos conta que antes de ser preso e crucificado, Jesus orou a Deus e o seu suor se converteu em gotas de sangue. E ele pediu a Deus que fosse retirado aquele cálice, mas que se não fosse possível, que ele estava pronto para aquela hora, que fosse feita a vontade de Deus. Jesus teve medo naquele momento, mas ele sabia que era preciso enfrentar aquele momento. Então olha mais um exemplo de Jesus. Na vida nós teremos medos, e os medos são nossos amigos, porque é graças ao medo que eu coloco o cinto de segurança, que é graças ao medo que eu olho para atravessar a rua para os dois lados, que é graças ao medo que eu me cuido um pouco melhor do meu corpo físico. Então este medo que nos faz parar para pensar, que nos faz mudar a vida, tomar uma postura diferente, esses são os medos que nos ajudam no caminho. O que não pode é aqueles medos que nos paralisam, que não nos faz caminhar, que a gente fica parado, que a gente possa vencer os nossos medos. Jesus valorizava mais a semente do que o buquê. E isso é importante. Valorizava mais a semente do que o buquê. Para nós, se nos fosse ofertado uma semente ou um buquê de rosas, certamente nós escolheríamos o buquê, porque nós queremos as coisas para agora. As coisas precisam estar prontas, precisam estar belas. Mas Jesus sabia que para ter rosas é preciso de sementes. É preciso plantar as sementes. Porque quando ele foi atrás dos 12 apóstolos, ele não buscou homens prontos. Ele quis plantar a semente em cada um daqueles homens. Quando ele convidou Pedro, Pedro disse a ele: Mestre, o que eu, um simples pescador, posso fazer pelo teu evangelho? E Jesus disse: Pedro, deixa eu te transformar em um pescador de homens. Essa era a proposta do Cristo: cuidar das sementes.
Ele esteve entre os pobres, entre os doentes, para cuidar da essência. Jesus não era um curador de corpos, mas era um curador de espíritos. Jesus curava os espíritos. Ele estava preocupado: o que queres de mim? Uma pessoa doente na frente de Jesus e ele perguntava: o que queres de mim? Será que ele não sabia a doença que aquele tinha? Mas ele queria que o outro olhasse para dentro de si, olhasse para a sua semente. Então, meus irmãos, para que a gente possa colher amor, é necessário plantar a semente do amor. Para que a gente possa colher união, é necessário plantar a união. Quem gostaria um pouco de paz, seja a paz, seja o amor. Porque a mudança do mundo, a mudança da nossa família está em nós. Enquanto a gente olhar para fora, a gente está perdendo tempo. Quando a gente olhar para as sementes que estão dentro de nós, a gente vai caminhando. Jesus não era exatamente o que esperavam dele. E isso era importante. Porque João Batista foi o maior marqueteiro de Jesus. Quem ouviu João Batista falando esperou um homem gigantesco, um homem poderoso. E de repente aparece Jesus, um homem como nós, de aparência igual a nós, nascido em uma manjedoura, filho de carpinteiro. Dizia que o seu reino não era deste mundo. Para aqueles homens, Jesus não era o Messias prometido. E veja que interessante, uma passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 1, nos versículos 45 e 46. Felipe, o apóstolo, encontrou Natanael. Natanael era um conhecedor das Escrituras. Ele disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Felipe então disse: venha e veja. Jesus não estava preocupado em ter. Jesus queria ser. E isso é um outro modelo para nós. Porque nos dias de hoje nós estamos preocupados em ter. Ter uma boa aparência. Hoje, no tempo do Facebook, quanto é importante uma bela foto em um lindo local, mostrando um lindo sorriso. Estamos preocupados em parecer, quando Jesus nos ensina a ser. Que a gente possa viajar e aproveitar o momento. Muitos de nós estão tão preocupados com a foto que esquecem de vivenciar o momento. Então Jesus era este homem que nos mostrou a importância do ser. E nos dias de hoje, meus irmãos, o quanto a gente precisa resgatar isso, essa essência do ser. Porque o ser vai ser comentado 2000 anos depois. O ter vai embora. O Império Romano só é lembrado porque Jesus esteve lá. Porque senão ele teria se perdido na história, estaria nas ruínas. Porque o Império quis ter, quis parecer poder. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então que a gente possa olhar para isso. Jesus dava o exemplo. E o quanto é importante. Jesus não apenas falou, ele exemplificou. Jesus falou que ele era o que mais servia. E aí, na tão famosa última ceia, os apóstolos esperavam o plano secreto de Jesus para dominar o mundo. Já que Jesus reuniu todos eles, terá ele um plano para dominar o mundo. E antes de Jesus, estavam lá brigando entre eles, para saber quem era o mais importante deles. Quem sentaria à esquerda de Jesus? Quem sentaria à direita de Jesus?
E Jesus, ao chegar, pede uma bacia com água e lava os pés dos discípulos, mostrando a eles que era servindo que se tornariam grandes. Então Jesus deu o exemplo. E nós? Estamos lembrando do exemplo? Ou estamos preocupados em falar o quanto é bom fazer o correto? Eu me lembro dos nossos filhos. Quantos de nós dizemos aos nossos filhos: não minta? E aí de repente o cunhado liga na sexta-feira à noite, chamando a gente por um churrasco no domingo. E a gente não gosta do cunhado. Aí a gente fala assim pro filho: fala que eu não estou. Acabei de ensiná-lo. Talvez a gente leve o nosso filho no cinema. E aí a gente lê lá as instruções da bilheteria e descobre que crianças até 10 anos não pagam. E a gente descobre que o nosso filho fez 11 semana passada. E ele tem cara de 8. E a gente fala assim para ele: diz que você tem 10. Acabei de ensinar o meu filho a ser corrupto. Mas eu digo todos os dias a ele o quanto seria bom viver num país sem corrupção. Então que a gente possa fazer como fez Jesus, dando um exemplo. Jesus falou de perdão e ele perdoou. Esses dias eu estava pensando, e a gente vai ver bastante filmes de Jesus esses dias na televisão. Quando Jesus ficou sabendo que Judas iria traí-lo, ele não se afetou. Ele falou normal com Judas. Jesus perdoou Judas. Quem continua malhando Judas somos nós. Mas Jesus perdoou. Porque ele falou: reconcilia com teu irmão enquanto ele está a caminho. Então ele mostrou isso, exemplificando. Jesus foi negado por Pedro, mas nem por isso ele mudou a sua forma de olhar Pedro. Jesus via nas pessoas a sua maior realização. E esse acho que é o ponto principal dessa nossa conversa de hoje. João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus orou por aqueles que estavam ao lado dele, reconhecendo que se estavam ao lado deles é porque era uma vontade de Deus, e que eram também, como ele, filhos de Deus. E nós estamos olhando o nosso próximo como a nossa maior realização? Ou ainda estamos na competição com o próximo? Conseguimos olhar para a nossa família e perceber que não somos inimigos, somos parceiros de uma jornada. Que essa família foi projetada para que nós, espíritos, pudéssemos aprender um com o outro. Será que a gente consegue agradecer aquele que está ao nosso lado? Obrigado, Senhor, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelos companheiros de trabalho, por aqueles que nos fazem exercitar a paciência, o amor. Porque Jesus nos exemplificou que as pessoas eram a sua maior realização. E nos dias de hoje, o quanto é importante. A gente está tão conectado, o mundo está nas nossas mãos e nunca estivemos tão sozinhos. Que a gente possa olhar para isso. Tem pessoas ao nosso lado precisando de uma palavra, de um apoio, de um carinho. E a gente está preocupado em conectar com o mundo. Mas Jesus mostrou que é o lado. É vivendo ao lado, entre eles, que a gente vai melhorar. Mas certamente, pela cara dos senhores, estão pensando como eu estou. Não é tão fácil assim. Viver Jesus não é fácil. Viver o Evangelho dia a dia não é fácil. É tarefa que exige esforço.
Mas eu queria compartilhar uma última história com vocês, para que essa história nos sirva de incentivo. Porque às vezes a gente acha que não vale a pena. Não dá para dar outra face. Não dá para perdoar. E essa história nos conta que estar com Cristo é estar sempre amparados. Que é a história de um menino. Este menino, certa vez, foi pego roubando um remédio de uma farmácia. E a farmacêutica pegou o menino roubando e começou a ofendê-lo, a brigar com ele. Mas na frente dessa farmácia havia uma banca de verduras. E o verdureiro, vendo toda aquela cena, se aproximou dos dois e perguntou o que estava acontecendo. A dona da farmácia disse: este menino está roubando a minha farmácia. O verdureiro então resolveu perguntar para o menino por que ele fazia aquilo. O menino, chorando, disse: a minha mãe está muito doente e ela precisa muito tomar este remédio e eu não tenho dinheiro para comprar. Este foi o único jeito que eu encontrei para conseguir este remédio. O verdureiro então tirou o dinheiro do bolso e pagou o remédio para a dona da farmácia. Mas aquele verdureiro não fez apenas isso. Ele preparou uma sacola de verduras e legumes e entregou na mão do menino, que saiu em disparada. Nunca mais se viram. O verdureiro sempre cultivava aquele hábito de, quando alguém mais necessitado se aproximava dele, ia lá, ele preparando a sua sacola de verduras e legumes e entregando na mão daquele mais necessitado. Daquele dia do ocorrido do menino com o remédio, passaram-se 30 anos. E o verdureiro estava trabalhando nesse dia quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital. Chegando no hospital, fizeram todos os exames e diagnosticaram que ele estava com uma doença muito séria e que era necessário ser feita uma cirurgia às pressas. Mas só que essa cirurgia custava muito caro. E a filha do verdureiro entrou em desespero, porque eles não tinham dinheiro para pagar uma cirurgia tão cara. Então ela resolveu ir conversar com o médico, chefe daquele hospital. Chegando na sala deste médico, ela contou a sua história e disse que o pai era um simples verdureiro. Quando o médico escutou a palavra verdureiro, algo no seu ser tremeu por dentro. E ele perguntou: seu pai é um verdureiro? Sim, um verdureiro. Onde fica a barraca de verduras do seu pai? Ela disse o endereço e naquele momento o mundo do médico desabou. E ele começou a chorar copiosamente e disse à menina: diga ao seu pai que eu vou pagar a sua cirurgia. A menina, emocionada, sem saber tamanha caridade, perguntou a ele: por que essa caridade? O médico disse: há 30 anos atrás, a minha mãe estava muito doente. E o seu pai foi capaz de pagar o seu tratamento, comprando um remédio que eu não podia comprar. Mas ele não fez apenas isso. Ele preparou uma sacola de verduras e legumes que naquela noite matou a fome minha e dos meus irmãos. Então diga ao seu pai que essa cirurgia foi paga há 30 anos atrás, com um remédio e uma sacola de verduras e legumes. Porque, minha filha, todo aquele que estiver em nome do Cristo jamais estará desamparado. Então, meus irmãos, se ficar difícil, lembra que estando no nome do Cristo, jamais estaremos desamparados. Da minha parte, eu agradeço a paciência, a oportunidade que vocês me deram nessa noite de hoje de ser um pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele, nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana.